Encontramos Abraão, o amigo de Deus, em um momento crucial de intercessão. Ele recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra enfrentam a ira divina devido à sua extrema maldade. Com um coração pesado, Abraão se aproxima de Deus em fervorosa intercessão. Ele questiona o Senhor perguntando se ele destruirá os justos junto com os ímpios. Aqui testemunhamos a compaixão e a coragem de Abraão ao interceder por aqueles que talvez não mereçam misericórdia. Ele não busca apenas a salvação de sua família, mas também dos habitantes das cidades condenadas. Sabe que Abraão nos deixa um exemplo de intercessão, para que nós venhamos ter de mais misericórdia com o próximo e com aqueles que estão vivendo as coisas deste mundo. Sabe que quando nós oramos e intercedemos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, isso agrada o coração de Deus, porque pela sua misericórdia Ele alcança muitas vidas através da nossa oração. Com uma determinação inabalável, Abraão continua a negociar com Deus. Ele começa com a ousada pergunta: e se houver 50 justos nas cidades? E Deus responde: pela causa dos 50, não a destruirei. Movido por uma compaixão que transcende a compreensão humana, Abraão continua a barganhar com Deus. Ele desce de 50 para 40, depois 30, 20 e finalmente 10 justos. Em cada etapa desse diálogo comovente, somos lembrados da importância da intercessão e da influência de um único homem justo diante da ira de Deus. Realmente, que cena forte! Será que você consegue imaginar Abraão na frente de Deus, sendo o homem justo, diante de tantas perversidades, diante de tanto pecado, diante de tantas coisas ruins e ainda assim ele intercedendo? Você consegue imaginar essa cena comigo? Finalmente, Deus concede a Abraão a garantia de que se houver mesmo apenas 10 justos na cidade, ele as poupará por amor a eles. Essa troca de palavras entre Abraão e Deus nos ensina sobre a importância da intercessão perseverante da misericórdia divina. É uma história de amor, compaixão e esperança em meio ao juízo iminente. Que possamos seguir o exemplo de Abraão em nossa própria vida de oração, buscando a misericórdia de Deus para aqueles ao nosso redor. Que a nossa intercessão seja um reflexo do amor e da compaixão divina, transformando vidas e trazendo esperança onde há desespero. Nunca deixe de interceder, nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar a presença do nosso Deus para todos aqueles que estão à nossa volta. A destruição de Sodoma e Gomorra. Bem-vindos, amigos, a mais uma fascinante jornada pela história bíblica. Hoje mergulharemos nos mistérios e lições por trás da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like de gratidão, deixando o seu comentário para nós é muito importante. Sodoma e Gomorra, 2 centros urbanos florescentes, localizados nas planícies do Jordão, eram conhecidos por sua riqueza e luxúria. No entanto, por trás da fachada de prosperidade, escondiam-se pecados hediondos que clamavam por justiça divina. Os habitantes dessas cidades mergulharam em uma vida de indulgência desenfreada, distanciando-se dos caminhos de Deus. Práticas como a imoralidade sexual, a violência e a falta de hospitalidade tornaram-se comuns. Em Gênesis 13:13, Ezequiel 16:49, fala sobre isso. A luxúria e a depravação de Sodoma e Gomorra alcançaram um pranto crítico. A paciência divina chegou ao limite e o juízo divino foi inevitável. A Bíblia nos conta que o Senhor decidiu inspecionar pessoalmente essas cidades para verificar a veracidade das acusações. Ele enviou 2 anjos disfarçados como viajantes para Sodoma, onde foram hospedados por Ló. O
o sobrinho justo de Abraão. Gênesis 18, 20 e 21. No entanto, mesmo sobre a proteção de Ló, os anjos testemunharam a maldade da cidade, quando os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que os estrangeiros fossem entregues para satisfazer seus desejos carnais. Imagine que situação! Imagine, os anjos visitando a casa de Ló e ali eles sendo obrigados para satisfazer os desejos carnais. Um absurdo, não é mesmo? Pois é, isso aconteceu e está no livro de Gênesis 19, 4, 5. Diante da perversidade desenfreada, os anjos alertaram Ló e sua família para fugirem e não olharem para trás. Com a misericórdia divina, eles foram conduzidos para fora da cidade antes que a ira de Deus fosse desencadeada. Gênesis 19, 12, 13 e 26. E então o julgamento divino caiu sobre Sodoma e Gomorra, na forma de uma chuva de fogo e enxofre, que reduziu as cidades às cinzas, deixando um exemplo eterno da justiça e do poder de Deus. Gênesis 19, 24 e 25. A história de Sodoma e Gomorra é um lembrete solene da importância da justiça e da santidade aos olhos de Deus. É uma chamada para que examinemos nossas próprias vidas e nos afastemos do pecado, buscando a graça e a misericórdia divina. Sodoma e Gomorra, duas cidades prósperas no coração das planícies do Jordão, eram conhecidas como uma cidade de corrupção e sua luxúria, mas mesmo em meio ao pecado, Deus não permaneceu indiferente. Os habitantes dessas cidades mergulharam em uma espiral de imoralidade, violência e falta de compaixão. E apesar dos avisos divinos e da presença de justos como Ló, o povo continuou em sua trajetória de rebelião. Sabe que toda vez que o Senhor, Ele chama as nossas vidas para a exortação, o Senhor, Ele nos chama para nos ensinar, para nos exortar, para que nós possamos estar em um caminho de santificação. O Senhor, Ele não destrói, Ele não faz nada antes de avisar os teus filhos. Porém, muitas das vezes, o coração do homem se endurece diante de uma correção de Deus. E quando isso acontece, o Senhor, de fato, Ele entra com justiça. E foi o que aconteceu nas cidades de Sodoma e Gomorra. A ira de Deus foi acionada quando Ele enviou 2 anjos disfarçados como viajantes, para poder testemunhar o que estava acontecendo. Com a misericórdia divina, Ló e sua família foram guiados, eles foram salvos, para que eles não pudessem serem destruídos juntos com aquela situação toda que tinha acontecido, com aquelas chuvas de fogo que o próprio Deus tinha permitido. Deus não poderia permitir a continuação da maldade. Ele desencadeou sua ira sobre Sodoma e Gomorra na forma de uma chuva de fogo e enxofre, consumindo as cidades com sua justiça implacável. Em um instante, Sodoma e Gomorra foram reduzidas às cinzas, um testemunho eterno da ira de Deus diante do pecado, mas também é um lembrete, Isso ficou marcado como uma justiça dentro da palavra do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. E a história de Sodoma e Gomorra nos ensina que Deus não pode tolerar o pecado indefinidamente, mas também nos mostra que sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. E eu quero falar um pouquinho para vocês, sobre a santidade. É um tema central nas Escrituras, refletindo a natureza pura e perfeita de Deus. E Ele não apenas nos chama para sermos santos, mas também nos capacita a viver de acordo com essa chamada. Em Levítico 19:2, Deus diz: "Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo." Essas palavras ressoam através dos séculos,
ecoando a essência do caráter divino e a expectativa para seu povo. O apóstolo Pedro também nos exorta em 1 Pedro 1,16, dizendo: sede santos em todas as vossas maneiras de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui vemos a continuidade do chamado à santidade, transmitido de geração em geração. A santidade não é apenas uma abstenção do mal, mas uma busca ativa pela pureza e retidão. Jesus mesmo nos instrui em Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Além disso, a santidade envolve um estilo de vida que reflete o amor e a compaixão de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,3, Paulo nos lembra: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A santidade não é um padrão inatingível, mas um chamado que Deus nos capacita a cumprir através do seu Espírito Santo. Ele nos guia, nos fortalece e nos transforma, capacitando-nos a viver vidas que o glorificam. Que possamos responder ao chamado à santidade com alegria e dedicação, reconhecendo que é um privilégio viver em comunhão com Deus, não é verdade? E como é bom estar na presença dos santos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do seu poder transformador e da sua graça redentora. Sabe que o Senhor, Ele sempre vai preparar o melhor para as nossas vidas, e que essa busca pela santidade seja o nosso maior desejo, guiando-nos em cada passo e refletindo a beleza daquilo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós aprendemos isso, a nossa vida, ela muda completamente da água para o vinho, porque o Senhor, Ele abre os teus olhos, o Senhor, Ele te dá o direcionamento que você precisa no seu dia a dia, Ele te capacita a lidar com as situações, a lidar com os conflitos, e Ele mostra para você a beleza das coisas mais simples dessa vida. E quantas das vezes nós deixamos de olhar para aquilo que é tão simples, mas que é tão maravilhoso diante dos olhos do Senhor, porque estamos preocupados ou presos com as coisas deste mundo. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a cada dia como vivermos em santidade, em uma vida plena, uma vida de paz e uma vida restaurada pelo seu poder. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar viver em retidão diante de Deus, para que não enfrentemos o mesmo destino que Sodoma e Gomorra. Que a história dessas cidades antigas nos inspire a vivermos uma vida de santidade e devoção ao nosso Criador. Deixa aqui o seu like de gratidão, se inscreva no nosso canal para trazermos mais conteúdos exclusivos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui o seu comentário. Fiquem todos com Deus.